Maravilha. Eu até comecei aqui dando um spoilerzinho para o pessoal aqui que estava até atualizar o teu app, que hoje o bate-papo é exatamente sobre perfil comportamental e a mensagem, né? A mensagem que a gente comunica, né, Dulce? E eu falei, bom, esperar a Dulce entrar, a gente começa a tocar. A única coisa é a seguinte, existem vários, ou, né, não vamos entrar em métodos e metodologias, existem algumas, mas nós temos aí uns 4 tipos de perfil diferentes, ou melhor, de perfis diferentes, e cada um vai para um canto, né, Dulce? E como é que fica essa comunicação com esse... eu tendo um perfil e sabendo que existem outros 3 ou 4, né? Conseguiu me escutar, Dulce? Eu estava pondo fone. Vamos lá. Olha, eu já não consegui entrar na sala, já falei oi para a Lívia, já não consegui Tudo bem, eu vou fazer o seguinte. Você quer saber o que a gente está falando, Dulce? Vai no IGTV mais tarde. Vai no IGTV. Tá lá. Não, estou brincando. O que eu falei para o pessoal aqui é que, assim, a gente sabe que existem algumas metodologias, algumas empresas que trabalham com assessment e trabalham com perfil comportamental. E, geralmente, a gente tem aí 4 tipos de perfil, né? Ou 4 tipos de perfis. E como que a nossa comunicação, né? Eles têm nuances diferentes e como que a nossa comunicação pode ser assertiva, porque até onde a gente entende, até onde eu entendo, a gente não pode ter o meu tipo de perfil comunicando do jeito que eu sou para todo mundo, né? Não. E na verdade, né, a gente não tem um único perfil, a gente é uma mistura de tudo. E, gente, pensando assim, que o ser humano, até o último dia aqui no planetinha, ele pode mudar, ele pode se modificar. Então, a gente tem essa mistura, tem um que predomina um pouco mais, que a gente está sempre mexendo e, principalmente, nas nossas interações, a gente vai mudando esses perfis. Mas vamos lá para os perfis, né? Bora aí, Paulo. E então vamos fazer uma coisa bem prática. Tá? Vamos colocar na situação no dia a dia. Vamos falar o quê? De pessoas pares. Vamos falar de pares, né? Não vamos falar de marido e mulher, não. Vamos falar de pares. Vamos falar de tudo, Paulo. Também gosto de uma raquinha aqui. Vamos falar de tudo. Então vamos lá, Dulce. Eu sendo falando com você. Não vou falar com você, vou falar com a minha esposa, né? Senão vai ficar. Fala assim, Jane. Eu quero que você faça isso dessa forma aqui que eu estou te falando para fazer. É o tipo de comunicação. Eu quero que você faça essa comunicação direta, objetiva, focada para resultados. Cara, vai para cima. Muitas vezes, se a pessoa ela é um pouco mais detalhista, ou ela é um pouco mais tranquila nesse sentido, ou ela é mais sensível, essa comunicação ela não é muito adequada. Por exemplo, eu vou ensinar um caminho para alguém. Tem gente que precisa disso nos mínimos detalhes. E assim, não adianta falar, olha, vai ali, vira aqui, para, que a pessoa já se perdeu. Ela precisa daquela comunicação bem clara. Então, tudo isso, a forma que a gente vai, a forma que a gente explica, tem gente que quer com muita calma, com muita tranquilidade. Não dá para falar, olha, vira ali, faz assim. Cada um de nós tem uma maneira de interpretar. E como às vezes tem aquela pessoa que fala muito, quando ela pega aquela que vai bem devagar, a outra tem dificuldade. Esse próprio arrobo, essa própria energia em excesso, o outro se retrai. Então é mais ou menos assim que funciona esses tipos. Aquele que vai mais forte, aquele que é mais calmo, aquele que é mais sensível, mais amistoso. Se planeja mais para conversar, pensa antes de falar. Mas assim, e se eu tivesse que te pedir para você explicar com mais calma para as pessoas, porque pode ser que tem alguns que estão aqui com a gente hoje que não têm tanto entendimento do tema que nós estamos falando. Então, assim, acho que mais tranquilo, com outros exemplos, você conseguiria dar? Sim, eu vou explicar um caso muito interessante. Vamos imaginar que aconteceu há pouco tempo. Tinha uma pessoa que foi dar um feedback para outra.
E ela deu uma, deu duas, deu 3 vezes. E era assim, para falar sobre a tarefa não estava saindo correta. Ela falava, então na terceira vez ela virou para mim e disse assim, Dulce, eu não aguento mais. Eu estou ficando enlouquecida. Eu sou direta, vou lá, expliquei. Perguntei, você entendeu? Primeiro faz assim, depois assim, depois... E a pessoa ficava me olhando assim, e eu lá, direto. Aí eu falei, só fiz uma pergunta. Você perguntou para essa pessoa como ela se sentiu? Se ela realmente compreendeu aquilo que você falou? Ela falou, mas é claro que compreendeu, eu expliquei corretamente. Então, esses gaps, gente, aquilo que eu disse, nem sempre a pessoa pode entender corretamente. Vamos imaginar, essa pessoa aqui do exemplo, ela deu uma instrução. Tem gente que se a pessoa for lá e falar, olha, faz isso, tá ok. Tem outras pessoas que ela vai falar, olha, faz isso, depois aquilo, depois outro. E outros ainda vão planejar toda essa etapa. E tem aquele que é rápido. Vamos lá, vamos fazer, vai dar certo. Então, cada um de nós tem essa forma diferenciada de comunicação. E a gente tem que se ajustar, sim, para a compreensão do outro. Caraca, mas isso é muito legal, né? Se a gente for parar para ver, isso é show de bola para a gente trabalhar a comunicação da nossa marca, né? Ela se torna mais efetiva, porque a partir do momento que eu entendo como o outro age ou reage à forma ou o conteúdo do que a gente está comunicando, fica muito mais fácil, fica muito mais assertivo. Isso é muito bacana, né? Esse é o cara entusiasmado, mas é bem isso. Pô, eu consigo falar para aquele que é mais detalhista. Então, por mais que eu seja talvez dinâmico, efusivo, sei lá, eu tenho que entender que para aquela pessoa eu tenho que ter uma explicação. Você fez um comentário que eu achei muito interessante e me lembrou um case que a gente já comentou algumas vezes, mas não com esse enfoque aqui, que é da dentista, no caso aqui, a minha esposa, que aprendeu dentro do processo da gente a trabalhar essa questão da marca e ela compreendeu a trabalhar a questão dos perfis. Então, hoje, dependendo do cliente que chega até ela, numa primeira consulta, ela consegue analisar, entender qual é o perfil daquela pessoa, se ela quer simplesmente subir, resolver o problema odontológico dela, não quer saber preço, não quer saber quanto tempo vai demorar e nem que material vai usar. Ela tem uma abordagem e um tempo X para conversar com essa pessoa. Tem aquele outro que quer saber tudo, do começo ao fim, custo, procedimento, material, procedência do material. E isso, geralmente, o que acaba virando na conclusão? Primeiro, que você conquista um cliente, né? Ele se torna um cliente fiel. E outra coisa que ela fala com muita frequência, que eu acho muito interessante, é a seguinte frase: doutora, ninguém nunca parou para me explicar assim. Olha que legal. Vamos passar agora um pouquinho para falar de liderança, né? Quem tem equipe, quem lida com gente. Gente, até se a gente lida com a própria pessoa que nos ajuda nos afazeres domésticos, não importa. Com seus filhos, não importa com quem. Nesse momento que você lidera, tem gente que vai assim, direta, já quer o resultado. Não fez a lição por quê? Cadê a lição? Mas você já olha para a ponta? A pessoa tem foco no resultado. E como líderes, muitas vezes a gente tem bastante foco no resultado, a gente vai direto e resolve muito rápido o problema e também quer que todo mundo funcione assim. Então não se conforma que o outro ainda não fez e aquela coisa assim, eu quero, mas eu quero agora, já, bora lá. Então esse é um dos perfis. A gente vai encontrar também aquele que vai fazer assim, bora, nós vamos ter que vender, nós vamos ter que fazer, nós vamos ter que atender, sem se preocupar com o número. Se ele vê as pessoas no movimento, já tá ok. Não importa se deu certo ou se não deu certo. Tem aquele que vai no passo a passo. Você quer que eu faça isso? Então, tudo bem, mas primeiro eu vou fazer isso, aquilo, mais aquilo outro. E tem aquele que se planeja, quando ele não quer confusão, ele quer ficar na boa. Ele normalmente é um excelente gestor, porque ele cuida muito bem do outro, ele toma muito cuidado. Agora você imagina aqui, tem um que quer o resultado e tem uma pessoa aqui que é o colaborador que quer tudo no detalhe. Bora lá o resultado. E ele vai assim. Vamos lá que o cara que quer o resultado vem extrovertido. Tô fazendo, tô acontecendo.
Cadê o resultado? Então, todos esses casos eu estou explicando para a gente poder entender o funcionamento, entre aspas, do outro. A nossa comunicação é importante à medida que o outro entende aquilo que a gente precisa. Dulce, e tem o caso também assim, né? Vamos dizer que o líder é aquele cara bem criterioso, bem detalhista, e ele solicita pro colaborador dele fazer um determinado trabalho que vai gerar um resultado. E esse colaborador traz o resultado que ele quer, mas não traz da forma detalhada dele. Ele fica num embate. Não, mas eu te pedi, não, mas o resultado está aqui. Não, mas eu queria que você... Então, existe também esse problema de comunicação inversa, né? O líder não entender que ele não pode exigir da forma como ele imagina se o perfil da outra pessoa é completamente diferente, né? E eu só digo uma coisa para a gente amarrar isso. Os melhores gestores, né, são as pessoas que têm esse perfil bem tranquilo mesmo, que se planeja, que ouve muito o que o outro faz, que sabe, traz aquele ambiente gostoso, traz e se importa com o que está acontecendo com a equipe. Então esse hoje, para a gente... Olha, gente, como eu falei, ele não é só assim. Ele vai de repente falar, peraí, o resultado, cadê? Mas ele predominantemente... Ele é um sujeito muito mais envolvente, muito mais preocupado, ele evita conflito, ele quer um ambiente gostoso para todos. E ele é bem leal com as pessoas. O tipo hoje seria esse, o que a gente chama de gestor com predomínio dessas características. Não significa que no outro momento ele vai precisar entrar no detalhe, não significa que ele vai conversar e vai fazer um ru-ru lá com a equipe. Tudo isso funciona dessa maneira. E isso, Paulo, é muito importante também nas relações com as pessoas, nas relações com amigos. Vamos dar um exemplo com um amigo, para não trazer marido, para não dar confusão lá em casa. Não, vai dar B.O. E, gente, quem quiser perguntas, vão fazendo as perguntas. Pode fazer. Dulce, eu acho que assim, uma coisa que permeia tudo isso que a gente está falando da questão do perfil e a forma como abordar e prestar essa atenção, a gente está falando também numa questão de flexibilizar, né? De ter entender tudo isso e ter essa predisposição a ser flexível também, né? Vamos imaginar, vou dar um exemplo. Agora eu tenho assim, sou muito focada em resultado. Então eu sou imediatista, isso é uma característica assim, eu venho melhorando muito. Mas assim, essa coisa não vai com ironia, gente... com tudo. Você então, vê que assim, eu tô bem. Eu tenho sempre que buscar exercitar isso. Então, eu me controlo, porque eu sei que eu sou uma pessoa de resultados. E nem sempre quem está à minha volta entende. Eu vou, não, mas assim... Então, essa solução, às vezes, eu tenho que parar, respirar, explicar detalhadamente, esperar a reação do outro para ir poder ir para a segunda parte. Então, é uma coisa que todo mundo faz. De repente, eu preciso ter uma atividade que eu tenho que tomar todo o passo a passo, todo o cuidado. Gente, eu me flexibilizo para fazer isso, porque senão a tarefa não sai. Então, aquela coisa que a gente tem aqui dentro, todas as ferramentas, todas as possibilidades. E quem dá o comando? Quando se percebe que subiu e precisa descer, porque quando a gente sobe demais alguma característica, né, Paulo? Vamos falar o que acontece, né? A casa cai, né? Aí você fica inflexível e aí você não consegue, seja lá qual for, profissional ou pessoal, não existe um relacionamento, existe quebras de confiança, improdutividade, enfim, tudo que for de, entre aspas, ruim, vai acontecer porque a relação fica rígida, né? E a gente entra no que a gente chama de toxicidade. Vamos supor assim, se eu entrar no resultado, olhar só no resultado, passar como trator em cima de todo mundo, eu me torno uma pessoa tóxica. Por outro lado, se eu tiver essa foco no resultado, isso pode ser um referencial e a pessoa que não está tão embalada ali entrar no embalo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque tudo que a gente está falando, ou aquele que planeja, ou aquele que eu falei que é um excelente perfil, é aquele cara que vai, o planejador, o que envolve a equipe, mas se ele também ficar muito, ele fica um cara tóxico, porque ele fica ali naquela... E ele tira, presta atenção no que eu vou falar, ele tira autonomia, porque ele quer tanto colaborar, ele quer tanto fazer que não deixa o outro trabalhar direito. Então, assim, ele fica muito em cima para ajuda demais. Então, assim, quando a gente sente, a gente precisa baixar a bola. E, Paulo, qual que a gente pode dizer que são os melhores parâmetros
para a gente poder baixar a bola. Ô, Botar o Luciana, pé no chão. só uma coisa antes, eu lembrei, né? Quando a gente está falando de tóxico, eu lembrei, ó, o amigo tóxico, a gente fala, aquele que é um amigo mal, falou, o fulano vai, nem vou porque ele é chato. Né? Na verdade, não é a questão, às vezes, a pessoa ser chata, é que ela não consegue ser flexível para mudar. Todo mundo quer fazer X, ele quer fazer Y, né? Mas, para mudar, Dulce, na verdade, eu acho que assim, um belo trabalho de perfil comportamental, né? Um assessment, acho que vai ajudar a pessoa a entender melhor o que e como flexibilizar tudo isso. Né? O ideal é você estar sempre nesse meio termo, nunca nas pontas, exagerando, ser tão analítico, mas que todos eles estejam meio em equilíbrio para que você possa, vamos dizer assim, jogar conforme a necessidade do momento que você está vivendo. Por exemplo, né, se a gente pegar agora essa época que nós estamos vivendo, ou melhor, que passamos e ainda estamos, flexibilidade, paciência é o que... Tá faltando para todo mundo. Então, mas é o que a gente tem que mais ter, porque o que acontece nessa hora para quem é dominante, né? Para qualquer um, né? Para qualquer... né? Fica inviável, ainda mais se você estiver num confinamento ou trabalhando, né, em casa, num home office. Então, se isso estiver muito nos picos, a gente não consegue. E aí você, às vezes, tem que, na maioria das vezes, o que você tem que parar é não olhar para você. Fazer o exercício de olhar para o outro. E nesse olhar para o outro, você acaba compreendendo como agir e consegue, aí sim, fazer essa equalização perfeita, né? E tem mais uma coisa assim que eu acho que é fundamental, gente. Fundamental. Por exemplo, às vezes eu posso considerar que eu estou sendo muito paciente. Mas como eu vou saber isso? É o feedback. É quando a gente se abre para ouvir o que o outro tem para dizer. Peraí, mas você está incomodado? E tem aquela coisa, o outro também precisa disso. Se ele vem, muito cuidado, todos nós, aqui não importa se é mais para um lado, mais para o outro. É o cuidado que a gente tem com o outro na hora de dar um feedback. Não interessa se você é mais objetivo, se você é menos, se você é um cara de equipe, é um cara que bem de processo, bem acertadinho, gosta de todos os processos, se é extremamente extrovertido. Acho que cada um de nós, na hora de dar um feedback, é aquela questão de olhos nos olhos mesmo, chegar, colocar, baixar mesmo o tom, pedir permissão para o outro, presta atenção, e perguntar, falar, olha, eu gostaria de ouvir como que você está se sentindo. Ou quando o outro vem espontaneamente, parar, ouvir e valorizar. Nada de ficar, mas eu fiz isso por causa daquilo. Não. Respira fundo, verifica, porque assim, às vezes tem muitos casos mesmo que vamos falar do gestor, que o gestor acha que ele está abafando, é o caso que eu falei, mas ele é percebido porque ele ajuda, ele faz, ele acontece, esse cara não sai do meu pé o dia inteiro, eu não consigo trabalhar, ele não me dá uma folga. Tá? Então, isso é muito complicado. E se a gente verificar isso, a gente tem na relação com o filho, não deixa o moleque nem fazer a lição sozinho, fica em cima, onde você foi, cadê? Então, a gente repete esses comportamentos, né? E isso é muito frequente. E você falou uma coisa importantíssima, né, na questão do feedback, e também é aquela coisa, não é receber o feedback com cara de paisagem, né? É abrir o coração mesmo para receber o que está vindo, porque quando esse feedback ele é bem dado, como você colocou aí, a permissão, enfim, e que ele venha com base, né, ele só vai te engrandecer. Eu acho que ele vai facilitar a sua vida como professor. Porque muitas atitudes a gente toma por causa do perfil e não percebe. Né? Para você, ok, é normal aquele jeito, aquela forma como você interagiu, só que foi agressiva para o outro, mas para você está tudo bem. E quando você para entender isso, você fala, caramba, tudo bem. Isso talvez venha de, vamos chamar assim, de geração para geração. Você vem trazendo algumas coisas do teu núcleo familiar e você não se percebe. Então é um cuidado. A gente tem uma pergunta aqui do... Não, ele só fez um comentário. Perfeito, os níveis de maturidade, ótimo para explicar isso. E a gente tem, além disso, Paulo, nós todos entramos muitas vezes no piloto automático. Opa! Sabe aquela coisa assim, vou dar um exemplo ridículo, mas assim, a pessoa está no meio da reunião, assim, faz algum comentário, ela já fala,
já se expõe ali, toda extrovertida. Ai, ninguém, aí não está naquela hora. Então, ele atrapalhou o momento. Então, tem coisas que a gente faz que elas não funcionam. E a gente, às vezes, não percebe. E, às vezes, o outro acha que aquilo a pessoa fez propositadamente, mas ela nem percebeu o que ela fez. Aí, por isso que eu falo que o feedback tem que ser uma coisa bem cuidadosa. Porque a outra, às vezes, é tão arraigado aquilo, e torna tão automático, tão aquela coisa do cérebro já dá uma paulada, que a pessoa não percebe. Ai, Dulce, agora vou te dar um feedback, Dulce. Ah, nem bem que não tem, que eu já estou indo embora. Ó, 20h57. Né? Você tem 3, você tem mais, vai até 9h05. Eu cheguei atrasado. Hoje fiz a maior bagunça. Estou jogando a favor do pessoal. Vou te dar um feedback, tá, Dulce? E a gente, olha, uma coisa importante. Eu vou falar uma coisa assim agora que é bem séria, tá? Pra você nem dê risada porque é sério. A gente, o futuro, a gente trabalha bastante com questão de marca, de marketing, mas muito que a gente trabalha, gente, o autoconhecimento, a autoconsciência, eles vão ser o que vão mandar no futuro. Isso sempre foi importante, mas desse momento para fora e para o que virá, com todas as transformações que a gente tem, as nossas competências socioemocionais e tudo mais, elas dependem exatamente disso aqui. E uma das competências que a gente tem mais maravilhosa nesse mundo, seja online ou offline, é a comunicação. Pois é. Dulce, fala a verdade, a gente já vem falando disso, ó. Já não é de hoje que a gente vem tratando desse assunto. Quem já participou com a gente aqui dos nossos processos já ouviu. A gente bate muito nessa questão do autoconhecimento. Aliás, tudo é embasado no autoconhecimento, na autogestão. E outro ponto que a gente fala muito, que é o que você acabou de colocar, é o principal de tudo, a comunicação. Então, esse tema hoje é muito bom para a gente aqui, porque junta esses dois mundos que a gente vem tratando há muito tempo, né? E eu queria colocar mais uma coisinha antes da gente fechar. A comunicação de maneira inclusiva. Sabe aquele gestor que tem funcionário e fala assim, vem cá, não fica tão calado, vem aqui, vem contar o que você tem. Que a pessoa fica assim, pasma, porque ela já tá ali centrada no trabalho dela. E ele chega e pensa que está ajudando. Então, a inclusão, gente, é assim, é respeitando numa equipe, né? Eu tô falando agora numa equipe, aquele que é uma pessoa mais detalhista, trazendo, todos são importantes para a equipe, trazendo para a equipe, valorizando a função dele, mostrando para o outro a importância também que esse Huawei ajuda, fortalece o ambiente, na área de vendas faz o maior sucesso, mas este daqui, ele é tão necessário quanto. Como é necessário aquele que puxa o resultado, como é necessário aquele que pensa na equipe como um todo, aquele que é amistoso e busca integrar todo mundo. Então, a comunicação nossa, olhando todos os perfis de comunicação, ela precisa ser inclusiva. E quando ela é inclusiva, é quando eu entendo a maneira do outro colocar e me aproximo respeitando essa forma de colocar. Eu não, vamos lá, e o cara lá tudo assim, isso só agride, passa como uma coisa assim, é totalmente agressivo quando alguém no perfil ou dominante, ou mais faz de resultado, ou mais extrovertido, quando ele chega para uma pessoa que é mais centrada, que é mais detalhista, que tem até na forma, gente, isso a gente vai ficar com uma outra conversa, ritmo, entonação, vocabulário, expressão, tudo isso, cada uma dessas formas que a gente está falando, ela tem uma expressão de comunicação, tanto verbal quanto não verbal. Então, pessoal, né, para a gente amarrar o assunto aqui, porque a gente está falando de 30 na quinta, né, e chegamos aos 30. E a gente respeita ali. Nós somos britânicos, né? A ideia é exatamente essa, porque a gente levantou esse assunto aqui hoje, porque é de extrema importância, ainda mais no momento que a gente está vivendo, né? De tantos desequilíbrios aí socioeconômicos enfim. Então, que você pare sempre para pensar um pouco como o outro é, né? A gente não vai entrar aqui o tipo do perfil, mas dá uma analisada simples, né? A pessoa ela é mais detalhista, a pessoa é mais extrovertida, entenda e se certifique que você está se comunicando da forma mais próxima possível com essa pessoa, para que a tua comunicação seja efetiva.
não é? E traga resultados. E que as pessoas não achem que você ou é arrogante, ou você é chato demais, você é folgado demais, né? Porque é extrovertido, enfim. Então, que você tenha essa percepção. Nosso bate-papo aqui foi exatamente para trazer essa luzinha para gente, né, Dulce? Eu vou falar a última coisa, Paula. Agora depois a gente fecha as portas. Eu tenho uma outra coisa importante. Quando eu explico e a pessoa fica olhando com aquela cara que não entendeu, gente, por favor, não adianta repetir com as mesmas palavras. A comunicação é sempre responsabilidade de quem emite. Então, muda o repertório, muda a maneira de dizer, o tipo de palavras que você usou, a forma de explicar. Eu vejo isso com tanta frequência. Até numa academia, tá fazendo exercício, falando, não entendi. A pessoa repete a mesma coisa. Então, assim, aí um dia a gente vai falar só da parte de vocabulário, expressões, mas isso é tão importante quanto, isso é tão inclusivo quanto a forma e a expressão. Comunicação, gente, é sempre aquilo que eu falo, como eu falo, e assim, se planejar mesmo, uma coisa antiga do Kotler, ó, se planejar para quem você vai falar, principalmente na função de gestor, e obviamente com o querido, com a querida em casa, com os filhotes, com os amigos, o processo é o mesmo, porque quando a gente faz, a gente está treinando, a gente está praticando isso. Bora lá, né, Paulo, fazer uns exercícios para ver como que são as pessoas que estão convivendo com você. Pois é, a pessoa não entendeu, desenha. Mas não é de sacanagem, desenha. Se a pessoa não entendeu, explica de outra forma. É isso que a Dulce falou. A cara de ué não significa que a pessoa não tem capacidade. Simplesmente ela não compreendeu a forma como você tentou fazer essa abordagem do assunto. Ô, Paulo, eu vou falar só a última, tá? Mais essa é a segunda última, hein? Não, agora a terceira, porque tem que ter 3 vezes. Eu trabalhava uma vez no call center. E eles ganharam no final do ano umas festas, uns negócios assim, só que ficava fora do prédio. E tinha uma supervisora explicando para as meninas. Chegou uma, ela explicou, olha, você vira ali, parará. Ela falou, olha, é assim, querida, vira ali, sabe, desce. Ela falou, sabe de uma coisa, vem cá que eu vou desenhar, fazer um mapa. Ela fez um mapa. Foi a primeira vez que essa expressão, quer que eu desenhe? Mas ela foi extremamente delicada. Eu vou fazer um mapinha, você vai super fácil. Ela foi tão assim, empática, ela foi tão inclusiva. E assim, porque assim, empatia é isso, não é você fazer como é para você, é como para o outro. E ela foi tão inclusiva, e a menina saiu tão aliviada. Então, desse dia, essa frase, quer que eu desenhe, para mim faz todo sentido. Bom, Paulo, é minha última palavra, eu já estou dizendo tchau, tchau. É isso aí. Não, olha, por hoje é só, pessoal, né? Mas nós vamos... Diga, Dulce, a sua última palavra. A última palavra. Quem tem iPhone e está no Clubhouse, a gente está fazendo uma sala totalmente aberta, porque aqui a gente só fala. E lá a gente só quer ouvir vocês, né, Paulo? Exatamente. A gente vai estar agora na próxima semana, vai ser toda terça-feira, né? A priori, a gente está pensando em fazer toda terça, só estamos definindo agora o melhor horário para isso. Mas é uma sala realmente para a gente trocar, né? Aqui fica mais difícil que o pessoal tem que digitar, mas lá é bate-papo e a gente quer muito que vocês participem também lá. Temas mais abertos, podem também jogar temas aqui para a gente, mandar para a gente tanto pelo Insta ou no nosso site lá, o nosso e-mail. Tá? E quem chegou que não conseguiu pegar o material por inteiro, acabando aqui, a gente já vai subir para o IGTV, vai estar lá para vocês verem na íntegra, tá, gente? Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo e acompanhe a gente nas redes aí, porque a gente vai passando toda semana, a gente vai avisando com antecedência qual é o tema da semana para a gente bater um papo aqui. Gente, super obrigada. Desculpe minha bagunça do começo aqui. Super obrigada. E até a próxima quinta. A gente espera vocês.